Palmeiras vai para cima do goleiro Carlos Miguel, goleiro do Nottingham Forest atualmente e ex do Corinthians. E o Verdão tem interesse no lateral esquerdo Matheus Reis, hoje no Sporting, e esse interesse se intensificou com a venda do Vanderlan para o Red Bull Bragantino, mas esbarra em algumas normas da FIFA que dificultam a contratação. E também nesse vídeo vamos contar sobre as desculpas do Aníbal Moreno sobre a cagada cometida pelo argentino no último jogo decisivo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Se você não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues e eu estou aqui todos os dias falando sobre o nosso Alviverde imponente, sobre as principais notícias e também opiniões no canal de tudo o que acontece nas arenas alviverdes. Não se esquece, palestrino, eu já te peço, se você é novo no canal, espera até o final do vídeo, se você gostar e você se inscreve e deixa o seu like. Mas pra galera da casa, já verifica a inscrição no canal, o seu like é muito importante e é claro também o botãozinho do hypar para quem assiste no celular ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Lembrando que aqui sempre no primeiro comentário fixo você encontra um link. Este link vai te dar acesso aos melhores produtos do Palmeiras na Amazon, que são ofertas imperdíveis. Domingão de Dia dos Pais chegando, quer dar aquele baita presente para o seu pai palmeirense? Tenho certeza que aqui na Amazon você vai encontrar o produto certo para presentear o seu pai. Dá uma passadinha aqui, palestrino, tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ver por lá. Dito isso, vamos falar de Palmeiras neste sabadão aqui em seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. É isso aí, meu querido palestrino, seguimos aqui no canal recolhendo os cacos da última eliminação pro Corinthians e ó, vou falar um negócio pra vocês aqui bem rapidamente, ainda não me desceu essa eliminação não, viu? Ainda que o Palmeiras chegue amanhã e ganhe de 5-0 do Ceará, eu ainda vou estar puto por o que aconteceu na última quarta-feira, porque pra mim, cara, a eliminação é inadmissível. Se a gente tivesse perdido aí pra um Flamengo que tem um time bom, se a gente tivesse perdido para outros clubes aqui no Brasil que tem aí um elenco melhor, eu até estaria mais tranquilo. Agora perder pro Corinthians, olha, esse time quebrado, falido, é duro de engolir. E aí, por que eu tô falando disso novamente? Porque aqui, ó, um dos responsáveis pela derrota do Palmeiras, ele não é o principal responsável, deixando muito claro, mas cooperou demais para que o Corinthians vencesse o Palmeiras no Allianz Parque. Ele reconheceu, e legal, ele pediu desculpas nas redes sociais e a gente precisa, né, compartilhar com a torcida do Palmeiras, pelo menos para vocês que acompanham o nosso canal aqui direto, tá bom? Na última sexta-feira, palestrino, o Aníbal Moreno, ele usou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores do Palmeiras. O cartão vermelho recebido pelo jogador logo aos 15 minutos do primeiro tempo foi decisivo, né, para o resultado da partida. Compartilho com vocês o que ele escreveu, ou melhor, a assessoria de imprensa dele escreveu lá no Instagram, no Twitter também, com uma foto do lado, tá? Pedido de desculpas do Aníbal, abro aspas para ele aqui. Torcida palmeirense, gostaria de pedir sinceras desculpas pela expulsão na quarta-feira. Sei que não tomei a melhor decisão naquele momento, acabei prejudicando meus companheiros, é um jogo muito importante para todos nós, e principalmente não segui os valores e exemplos que esse time todo tem. O dia de ontem foi difícil, ele escreveu isso na sexta-feira falando sobre a quinta. Pensei muito sobre tudo o que aconteceu e queria falar para todos o mesmo que disse aos jogadores no vestiário. Estou arrependido e envergonhado. Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais para enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente. Fecho aspas para o Aníbal Moreno. E eu aqui como um torcedor, eu não sou ninguém, Aníbal Moreno, para ficar te condenando, tá? Porque eu já vi muitas coisas acontecerem no futebol, jogadores perderem a cabeça em jogos decisivos também. Lógico que a gente com cabeça quente pede, ó, vende esse cara logo pro Madureira, devolve esse cara pra Argentina. Muito torcedor falou isso, né? Muita gente criticou, eu te critiquei aqui, porque de fato foi uma atitude infantil. Só que, cara, uma coisa que eu acho louvável de sua parte, embora seja a sua assessoria de imprensa, ela fala por você, uma coisa que me deixa feliz é o reconhecimento dos erros, né, cara? E o lutar para melhorar sempre na vida, eu acho que isso devia ser a primeira regra de todo ser humano. E eu fico feliz pelo seu reconhecimento de fato que você errou, repercutiu bastante na quinta-feira, eu ia até fazer um vídeo aqui no canal sobre isso também, mas acabei não fazendo, só fiz o vídeo da manhã que eu tava muito estressado. Mas repercutiu bastante o que o Aníbal Moreno
passou na quinta-feira, pós-jogo também. As fontes pela internet falam que de fato ele estava muito cabisbaixo, pediu desculpas pro elenco e reconheceu de fato que errou nessa partida. E pra mim, cara, tudo certo. Você já foi um jogador importante pro Palmeiras, você jogou muito bem o Mundial de Clubes pelo Palmeiras, eu não esqueço. Ao contrário de muita gente que fala aqui que eu sou ingrato, eu não sou ingrato, eu só critico o que tá errado. Mas a gente olha pro passado e eu recordo que você já teve boas atuações, já foi protagonista do Palmeiras e eu torço pra você dar a volta por cima, voltar aí ser aquele primeiro volante casca-grossa que todo torcedor palmeirense espera de você. De minha parte tá perdoado. Tenho certeza que a torcida também, com a cabeça mais fresca, vai perdoar você, porque se você fizer 1 ou 2 jogos melhores aí, todo mundo vai esquecer, se é que é possível, porque essa eliminação ficou marcada demais aí no coração do Palestrino. De minha parte, tudo bem, fico muito feliz que você reconhece que errou, e é assim que a gente progride na vida, né, velho? Reconhecendo que somos errados em muitas coisas e mudando rota, corrigindo o que precisa ser corrigido. Toda a sorte para você do mundo, Arima Moreno. Você veste a camisa mais pesada do continente. Eu sempre falo isso aqui no canal. E eu torço para você jogar muita bola e quem sabe lá na frente você dá lucro pro Palmeiras, títulos e aí você quem sabe rumar para um clube da Europa, que eu tenho certeza que esse é o seu desejo primordial, tá bom? Fica aqui minha opinião sobre isso, quero saber a sua, Palestrino. Usa o espaço para comentários, quero saber a opinião de vocês. Seguindo aqui, rapaziada, vamos falar de mercado da bola, porque o Palmeiras precisa começar a correr contra o tempo se quiser ainda mudar a direção que esse elenco está seguindo neste ano de 2025. Para mim, o Palmeiras precisa ir de pelo menos umas 3 ou 4 contratações que cheguem para vestir a camisa e chegue jogando. Porque o elenco do Palmeiras está muito defasado, jogadores que foram contratados não têm correspondido, então eu acredito que o Palmeiras precisa investir em jogadores que já têm aí uma certa bagagem no futebol. E nós vamos falar de 2 agora. Um deles é o Matheus Reis, que está aí na sua tela. E repercuto com vocês uma informação que circulou nessa semana, não consegui trazer aqui no canal por causa dessa derrota terrível para o Corinthians, mas trago agora para vocês uma informação muito relevante. Todo mundo sabe que o Palmeiras sondou a situação do lateral esquerdo brasileiro Matheus Reis, hoje no Sporting de Portugal. A sondagem, segundo o jornal A Bola, também de Portugal, foi direto com os empresários do jogador e envolvia uma transferência por empréstimo. Entretanto, isso foi descartado e agora foi revelado o motivo. De acordo com o jornal O Globo, a operação esbarrou em uma norma da FIFA, Palestrino, que proíbe cessão por empréstimo de atletas que estejam em seu último ano de contrato, como é o caso do Matheus Reis, que tem contrato com o Sporting até o meio de 2026. Assim, a partir do final do ano, o lateral pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça ao fim de seu vínculo vigente. Porém, entretanto, todavia, abro aqui um espaço da notícia para vocês para dar minha opinião. Palmeiras não pode esperar isso daí, esperar o cara até o final do ano para abrir pré-contrato, para o cara chegar só na metade do ano que vem. A gente está perdendo o Vanderlan, que mesmo com o Vanderlan no elenco, o Palmeiras tinha que ir atrás de um lateral esquerdo, mas com a saída do Vanderlan para o Red Bull Bragantino, o Palmeiras não pode pensar, velho. O Palmeiras não pode vacilar. Precisa de um lateral esquerdo para ontem. Ou vai jogar o fardo nas costas do menino da base que estão subindo aí para substituir o Piquerez por hora. Eu acho um puta de um erro se fizer isso, tá? E eu acho que o jogador aqui que tá na sua tela, o Matheus Reis, seria uma boa pedida para chegar aí e fazer frente com o Piquerez ali na posição da lateral esquerda, tá bom? Continuando aqui pra gente finalizar essa parte a respeito do Matheus Reis, quero dizer para vocês que o Verdão não deve esperar, segundo o que circula na internet, tudo isso e pode tentar comprar o jogador em definitivo ainda nessa janela de transferências, o que eu acho muito bom e assertivo se isso acontecer. Apesar aí das conversas terem dado uma esfriada, né, o Palmeiras pretende ir atrás do jogador. A expectativa é que não tenha que investir muito no atleta de 30 anos. Ainda segundo o jornal, a suspensão do defensor por 5 jogos por confusão na final da Taça de Portugal abalou sua relação com o elenco e aumenta as chances de sua saída. Foi o que a gente já comentou em vídeos passados. Ele está passando por uma dificuldade muito grande lá em Portugal, sofrendo ameaça de morte, tanto ele quanto a família, de torcedores rivais, eu não sei até se do próprio time do Sport. Acho que não, acho que são de torcedores rivais. E para quem não sabe,
lá em Portugal, os caras têm os ânimos tão acalorados quanto aqui no Brasil, quando se trata de rivalidade, tá? Então, essa notícia que circula nas redes sociais, circula aí nos principais portais sobre ele estar querendo sair de lá por causa de ameaça de morte, ela é muito real, tá? Então abre um precedente e uma baita oportunidade pro Palmeiras trazer um lateral esquerdo experiente e rodado, né, para esse elenco do Palmeiras. Eu acho do caramba se o Palmeiras fechar essa contratação. O nome do jogador, tá, pra gente finalizar, agrada o professor Abel Ferreira, que acompanha o futebol de perto, né, o futebol português, por ser aí um jogador experiente e versátil. E o Abel também entende necessário a chegada de um novo reserva imediato para o Piquerez. Então tá aí, janela de transferências fecha aí na primeira semana de setembro. Hoje é dia 9, o dia que eu tô fazendo esse vídeo para vocês, um sabadão. Então o Palmeiras tem um pouco menos de um mês para agir no mercado e trazer logo esse cara que vai ocupar a vaga que até então era do Vanderlan. A respeito do lateral esquerdo Vanderlan, o que eu sei é que, cara, tá 99,9% de certo com o Red Bull Bragantino. Só falta aí pequenos detalhes para o Palmeiras oficializar de fato a venda do jogador para lá, tá bom? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que seria a opção número 1 do Palmeiras. O jogador tá precisando sair de Portugal, não deve ser um jogador caro, é um cara rodado, é um cara experiente, pode chegar para agregar ao elenco do Palmeiras. Acho que o Palmeiras não pode vacilar, Palmeiras. Mesmo que esteja aí um pouco acima do que vocês queiram pagar, paguem. É o mais assertivo a se fazer. É melhor vocês pagar um pouco mais do que vocês estão projetando pagar por esse lateral do que ficar querendo economizar e deixar essa vaga aberta dentro do elenco do Palmeiras. Lembrando que a vaca ainda não foi pro brejo. Apesar de ter perdido pro Corinthians, ainda tem Campeonato Brasileiro e tem Libertadores. Então a hora é agora, diretoria. Acordem, se movimentem e façam. Calhe a boca do torcedor palmeirense, daqueles que os criticam, que é o meu caso, e vão atrás de reforços para esse elenco do Palmeiras. Tenho certeza que o Abel Ferreira não é contra, como falei para vocês, da chegada do Matheus Reis. E esperamos que vocês efetivem essa contratação. Vamos ficar aqui de olho aberto. Qualquer informação nova palestrina eu trago aqui no canal. E seguindo, para a gente finalizar o vídeo de hoje falando de reforços, olha quem aparece de novo na sua tela, da sua televisão, do seu celular, seja lá por onde você me acompanha. Todo mundo sabe que o Palmeiras precisa ir atrás de um goleiro. Isso é evidente. Marcelo Lomba está indo embora do Palmeiras, tudo indica que não vai assinar renovação com o Palmeiras. Aí só vai sobrar o Everton e o menino da base, o Aranha, que subiu recentemente. Então o Palmeiras precisa trazer aí, pensando num futuro a longo prazo, um goleiro para assumir a posição do Everton, que também já está com a idade avançada e não deve ter aí muito tempo no Palmeiras. E o Verdão, na minha opinião, não pode ir atrás de outra aposta, gente. Para mim tem que ser um goleiro que já tenha experiência também e que já se provou ser um bom goleiro. E esse goleiro, um deles, pelo menos tá na sua tela aí. E eu acho muito bacana isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. E eu espero, cara, que de fato aconteça essa contratação ainda nessa janela de transferências. De acordo com informações apuradas pelo site IG Sports, eu não sei, deixando muito claro, qual que é a procedência da fonte do IG Sports. Eu não coloco aqui minha mão no fogo pelo IG Sports, mas essa informação começou a circular muito forte e eu estou aqui apenas compartilhando ela com vocês. Eu trato essa história ainda do Carlos Miguel como especulação, mas aqui dada a devida fonte para vocês. De acordo com o site IG Sport, o goleiro Carlos Miguel do Nottingham Forest da Inglaterra, ex-Corinthians, teria sido procurado pelo Palmeiras. O Verdão está interessado, mas ainda, como a gente já sabe, né? O Palmeiras tem interesse, mas demora, né? Mas demora para ir atrás de fato, né? Não tem nenhuma proposta na mesa pelo jogador, segundo o que é informado pelo IG Sport. Uma situação que ajuda e favorece o Palmeiras numa eventual investida é que o Nottingham Forest enxerga o Carlos Miguel como um goleiro negociável. Já tratamos aqui que o clube inglês colocou ele na janela de transferências à disposição para vendê-lo. O Nottingham Forest entende que precisa vender um gringo para trazer outro gringo que seja protagonista
para o clube inglês. Então o que está na reta é o goleiro Carlos Miguel, que eu acho que só fez, eu acho que 3 ou 4 partidas pelo Nottingham Forest de todo o tempo que ele está lá, tá? Ele tem um ano só no Nottingham Forest, aí os caras compraram ele muito baratinho, né, do Corinthians, e ele não jogou muito por lá, não se firmou e tá aí à disposição. Também acho que é uma baita oportunidade de mercado para o Palmeiras. Finalizando essa parte, o brasileiro quer mais minutos, né, desejo do jogador, e já está ciente que para isso vai precisar mudar de clube. E nesse cenário, os ingleses topam negociar o goleiro e ele também estaria interessado em buscar novos ares em sua carreira. Ouvi também por muita gente na internet que o interesse primordial do Carlos Miguel é permanecer na Europa. Normal, a gente escuta isso de vários jogadores. Só que é o seguinte, o cara tem interesse de ficar na Europa, mas não chega nenhuma proposta de nenhum clube europeu, como é que ele vai ficar na Europa? Não tem como ficar, certo? Então, ainda que o cara tenha o desejo de ficar na Europa, não impede o Palmeiras de ir lá. E ô, senhor Anderson Barros, não é pra ficar trocando e-mail não, viu? Viu, dona Leila? Não é pra ficar trocando e-mail com o cara. Vai lá, ó, bate na porta do Nottingham Forest, olha na pipila do jogador e fala, ó, nós queremos contar com você, Carlos Miguel. Nós temos um projeto no Palmeiras, a situação do Everton é essa, a situação do Marcelo Lomba é essa. Apresenta a proposta formalmente pro cara, que eu tenho certeza que com a grandeza e o estofo que o Palmeiras tem no mercado e no mundo, principalmente aí chamando a atenção no Mundial de Clubes, tenho certeza que o Palmeiras convence a trazer o Carlos Miguel pra cá. Mas tem que fazer isso. Tem que, cara, correr atrás. Não adianta ficar mandando mensagem de WhatsApp, ficar aí só em sondagem de longe. E aí, como é que é essa situação e tal? E vai se passando os dias e aí no final das contas acaba não trazendo nem o Carlos Miguel e nem outro jogador. Palmeiras precisa agir. Agora é o momento, principalmente por causa dessa última eliminação para o Corinthians. Palmeiras precisa se mexer, velho. Tá muita morosidade para trazer reforços a esse elenco. É reformulação que vocês tanto falam aí como desculpa, porque o Palmeiras perdeu muitos jogadores. Tudo bem, ok, só que isso não é desculpa para ser moroso no mercado e trazer novas peças para o Palmeiras. Falamos do Matheus Reis e estou falando do Carlos Miguel. Eu tenho ali um certo pé atrás com o jogador, deixando muito claro, da maneira que ele saiu do Corinthians. Ele tinha tudo para se transformar num ídolo por lá, mas ele preferiu rumar para outro clube. Tudo bem, é decisão do jogador, né? Mas eu lembro do Marcão, quando passou por dificuldades aqui, teve proposta lá atrás para jogar no Arsenal da Inglaterra, mas ele preferiu ficar aqui no Palmeiras e jogar Série B. Não é à toa que o Marcos é ídolo do Palmeiras hoje. O Carlos Miguel, ele teve a oportunidade de assumir uma vaga que até então insubstituível para o torcedor do Corinthians, que na época era o Cássio. O Cássio estava com muita pressão, saiu, foi embora pro Cruzeiro. O Carlos Miguel assumiu, ele teve a oportunidade de ser um puta de um goleiro pro Corinthians e ele não foi, né? Quando surgiu a oportunidade, ele, ó, se mandou de lá. Até porque, né, o clima no Corinthians também, vamos ser sinceros, né? Então a gente tem que dar aqui o benefício da dúvida também para o jogador. Outra coisa que pesa, tá? Eu já tô finalizando o vídeo aqui, já falei muito, mas uma coisa que pesa é que vai ter muito torcedor do Palmeiras que vai lembrar aí, tem vidinho desse goleiro zoando o Palmeiras com a musiquinha do Mundial. Eu sou completamente tranquilo em relação a isso, tá bom? O cara tava no Corinthians na época, lógico que ele vai defender os interesses do Corinthians. O Palmeiras já trouxe jogadores que zoou muito aqui o clube. O Viola foi um deles lá atrás, os mais antigos do canal vão saber. E um recente, quer lembrar de um recente? Lucas Lima. Quando o Lucas Lima tava no Santos, o que aloprava o Palmeiras foi lá e contratou o cara. Só que esse daí, né, não jogou absolutamente nada por aqui. Vamos deixar o detalhe aqui frisado para vocês. Talvez isso pese em uma parte da torcida do Palmeiras, mas para mim, cara, mesmo tendo o pé atrás, como eu já falei para vocês, quando ele saiu do Corinthians, eu acho que seria uma bela contratação para, a princípio, chegar para ser reserva do Everton. Só que, cara, no dia que ele tiver a oportunidade de assumir a titularidade, eu acho que, pelo que ele já mostrou no Corinthians, eu acho que ele tem calibre para assumir a titularidade do Palmeiras, hein? E o goleiro Everton que se cuide caso o Palmeiras efetive essa contratação. Mas o Palmeiras precisa ir atrás, né? Então, enfim, tá aí, trato também como especulação, acho que seria uma baita de uma chegada caso se confirme. Uso o espaço para comentários, palestrino. Quero saber a opinião de vocês, se você é a favor da chegada do Carlos Miguel ou se você é daqueles que fala, não, esse cara não pode vir para cá porque já zoou o Palmeiras.
Coloca aqui nos comentários. Se puder, vou estar respondendo vocês, porque ultimamente vocês têm interagido bastante no canal, eu tenho ficado muito feliz por isso. Dessa forma, eu vou terminando por aqui, Palestrino, mais essa edição de sabadão do seu canal Notícias Meu Verdão. Sempre, cara, agradecendo a vocês pela audiência, pela paciência, porque eu sei que às vezes eu sou um cara bem chato aqui também, mas eu fico muito feliz com vocês ajudando e auxiliando o nosso trabalho por aqui, sempre falando de Palmeiras, tá? Agora eu te peço, verifica de novo sua inscrição, e você que ficou comigo até o final, se inscreve no canal, Palestrino. E também acredito que se você acompanhou eu falando até aqui, você gostou do conteúdo. Não esquece, deixa o seu like aí, o seu like ajuda demais e é completamente de graça, você não vai gastar absolutamente nada. Nem tempo você gasta para fazer isso. É só colocar o dedinho aí no like que você ajuda o nosso trabalho, tá bom? E você que assiste pelo celular, não esquece, aperta o botãozinho do hypar, assim você ajuda muito o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê um excelente sábado a todos vocês. E você que é filho, tem o seu pai vivo aí, corra atrás, dê um abraço no seu pai, aproveite o Dia dos Pais e passa no link aqui da Amazon, se o seu pai for palmeirense, obviamente, e compre aqui um presente para o seu pai. Tá aqui no link da descrição, tenho certeza que ele vai adorar. No mais, vou indo nessa, que como já falei, que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês, eu volto no próximo vídeo e avante palestra.